Boa tarde, hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Usuário de drogas é morto a tiros em Areia Preta. Ministro do Supremo Tribunal Federal vai tentar acordo entre governo e Tribunal de Justiça sobre os repasses no orçamento. Tribunal Regional Eleitoral bate recorde em recadastramento biométrico na capital. Pelo menos 62% das escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte não têm biblioteca. A secretária estadual de Educação, Betânia Ramalho, é a nossa entrevistada nesta terça-feira. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte iniciou hoje a segunda fase da obra de ampliação da infraestrutura de esgotamento sanitário no bairro de Candelária, em Natal. Por conta disso, houve mudança no trânsito. A parada de ônibus na altura do Natal Shopping volta a funcionar normalmente a partir de hoje. Com a segunda fase da obra de ampliação de infraestrutura de esgotamento sanitário no bairro de Candelária, os motoristas que trafegam pela BR-101 terão acesso liberado. Todo o transporte ele vai ter de entrar a BR na altura do centro administrativo e em seguida entrando novamente na marginal para ter o acesso à parada que foi reativada a partir de hoje. A parada do shopping foi reativada. No entanto, outras mudanças no trânsito para quem trafega pela marginal da BR-101 vão acontecer. Segundo o inspetor da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, os motoristas deverão ficar atentos aos desvios. Quem está acessando a marginal hoje, nesse primeiro dia, tentando retornar à BR, hoje eles têm de entrar todos eles aqui fazendo desvio por dentro de Candelária. Amanhã eu espero que já tenham se acostumado e comecem a pegar a BR logo atrás, ali próximo ao viaduto Quarto Centenário, já vindo direto pela BR, ou ter acesso por Candelária, por dentro de Moraes. Integração seria uma melhor opção para sair daqui desse desvio da obra. As obras deverão ser concluídas em 20 dias e em seguida será iniciada a terceira e última fase do projeto. A próxima etapa, que é esse prazo agora de 20 dias desse trecho e o outro mais 20 dias, onde vai compreender da Ataulfo Alves até o túnel. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, relator do mandato de segurança do Tribunal de Justiça contra o governo do estado do Rio Grande do Norte, vai realizar amanhã, em Brasília, uma audiência de conciliação entre os representantes do governo e do tribunal. Desde o ano passado, o Tribunal de Justiça pede a regularização do repasse aprovado no Orçamento Geral do Estado. No mês passado, segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, o governo só repassou o valor da folha de pessoal do Judiciário. A governadora Rosalba Ciarline já está a caminho de Brasília. O presidente do Tribunal de Justiça, o embargador Aderson Silvino, também é presença certa em Brasília para a reunião com Lewandowski amanhã. A guerra do orçamento está longe de acabar. A desembargadora Zeneide Bezerra determinou que o governo transferisse integralmente o repasse do Ministério Público referente ao mês de julho. O Executivo não transferiu os valores. Resultado: o Ministério Público pediu o bloqueio das contas do governo para cobrir o 12º da instituição, no valor de 5,5 milhões de reais. O governo e demais instituições parecem estar num cabo de guerra. Um puxa de um lado e o outro puxa do outro. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público Estadual ingressaram com mandatos de segurança no Supremo Tribunal Federal e no próprio Tribunal de Justiça para obrigar o governo a cumprir integralmente o orçamento aprovado para 2013. Os promotores já conquistaram vitórias no âmbito do Tribunal de Justiça, mas falta uma decisão em relação ao Tribunal de Justiça no STF. O governo alega, vou lembrar, que não há recursos suficientes porque a arrecadação, composta basicamente pelo ICMS e pelo Fundo de Participação do Estado, não vem se confirmando, se consolidando, e diz que é preciso cortar. Em um decreto recente, a governadora estabeleceu um corte linear de 10,7% nas contas dos poderes. Isso causou todo o conflito atual. Amanhã, em Brasília, como a gente viu, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, vai tentar um acordo entre o governo e o Tribunal de Justiça. Essa audiência de conciliação pode não dar em nada,
por causa dos ânimos bastante exaltados neste momento. Alguém vai ter de ceder. E o governo não está numa posição muito fácil nesse momento. Se não houver entendimento, Ricardo Lewandowski decidirá em caráter liminar, cabendo ao plenário do STF a decisão final sobre a guerra entre o governo e o Tribunal de Justiça. A crise institucional envolvendo o governo, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público Estadual não é nova, vem desde o ano passado e está longe de uma solução. Infelizmente, a guerra do orçamento virou marca negativa da administração Rosalba Ciarlito. O secretário estadual de Saúde, Luiz Alberto Fonseca, visitou no final da manhã, aliás, da tarde de ontem, as dependências do pronto-socorro do Hospital Alfredo Gugel. De acordo com a assessoria do hospital, até ontem à noite, apenas 28 pessoas estavam internadas no corredor da unidade. Para o secretário, a situação pode ser considerada boa, já que esse número chegou a 160. Luiz Alberto acredita que a redução de pacientes internados no corredor está relacionada ao mutirão de cirurgias ortopédicas, que está funcionando há 12 dias e realizou, até o momento, 181 procedimentos cirúrgicos. As cirurgias estão sendo realizadas nos hospitais Médico Cirúrgico, Memorial e Paulo Gugel. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é retirar todos os pacientes do corredor do Valfredo em 3 meses. O usuário de drogas é morto a tiros em Areia Preta. Iago Medeiros de Oliveira, de 20 anos, foi morto com pelo menos 5 tiros no tórax na madrugada de hoje, no bairro de Areia Preta. Segundo o oficial de operações da Companhia de Turismo, Tenente Nicolas, o jovem era usuário de drogas e estava próximo a uma casa abandonada, na rua Vereador João Soares de Araújo, usada com frequência por dependentes químicos. A polícia foi alertada por um morador da rua que disse ter ouvido disparos e depois percebido que o jovem estava morto. Policiais militares da Companhia de Turismo isolaram o local do crime, mas não conseguiram identificar nenhum suspeito. Todo mundo está careca de saber que a droga é uma das grandes mazelas da sociedade atual. Ela destrói as pessoas, ela destrói as famílias, as comunidades, as economias. A droga gera problemas na segurança pública, afeta a saúde pública, enfim, afeta toda a sociedade. Os governos não conseguem dar um jeito nisso. O crack toma conta de gerações de jovens em todos os lugares deste país. E aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Não há um município sequer livre da droga, do crack e de outros derivados da cocaína. O jovem que se mete com a droga acaba como o Iago Medeiros de Oliveira, de apenas 20 anos. Quando não consegue pagar a conta do vício, geralmente acaba morto. E milhares de jovens, alguns próximos da gente, no dia a dia, estão sujeitos à violência deste submundo marginal. É uma situação triste e preocupante. Vamos aos destaques dos jornais desta terça-feira, 13 de agosto. O Novo Jornal destaca aqui, na sua manchete principal, grevistas já receberam de 60% a 70% de reajuste. A Secretaria de Educação anuncia corte de ponto dos grevistas e diz que a categoria já obteve 76% de aumento nos últimos 30 meses. A Secretaria de Educação que vai ser entrevistada aqui daqui a pouquinho. A polícia também, aqui na greve da polícia, segundo cálculos do governo, de julho de 2012 para cá, policiais civis obtiveram 60% de aumento da categoria, e a categoria alega de pessoal. Na saúde, servidores da saúde mantêm apenas atendimentos de urgência e emergência no ITEP. A pressão é para criar lei orgânica própria. Os destaques do Novo Jornal. A Tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, Ministério Público Eleitoral, aliás, Ministério Público Estadual, né, o MPE, pede bloqueio de contas do Estado. Está com a desembargadora Zeneide Bezerra o pedido do Ministério Público Estadual para o bloqueio das contas do Estado sob a alegação de que o Executivo não cumpriu a liminar judicial que garante os repasses mensais de forma integral. Assunto do meu comentário agora há pouco. E nesta terça-feira, 13 de agosto, o portal de notícias nominuto.com destaca:
Militares vão às ruas em busca de valorização profissional. No dia 23 será realizado o Dia Nacional de Mobilização, grande ato que contará com o apoio de toda a categoria. Também outro destaque do No Minuto: PPS e PDT podem ser alternativa para Marina Silva. Ex-senadora também teria sido sondada pelo PEN, Partido Ecológico Nacional. Mas em nota, Marina negou a possibilidade de ingressar na legenda recém-criada. Outro destaque do No Minuto: Copa de 2014 é oportunidade para o país superar mazelas históricas, diz o ministro Aldo Rebelo. Durante a audiência na subcomissão da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016 do Senado, o ministro reconheceu que alguns investimentos podem ser alvo de irregularidades. Outro destaque do No Minuto: inadimplência do consumidor cai 3,5% em julho. Primeiro semestre do ano, o indicador havia registrado crescimento de 5,6%. Os dados foram divulgados hoje pela empresa de consultoria Serasa. Acesse o portal No Minuto, é fácil, www.nominuto.com. Veja a seguir: a Associação Comercial reúne empresários para tratar da crise de pagamento do governo do Estado. Pelo menos 62% das escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte não têm biblioteca. Eu volto em instantes, que o RN acontece. O recadastramento biométrico realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em Natal, estabeleceu um novo recorde de atendimento no último sábado, desde o seu início, em 17 de julho último. Foram feitos 4.436 atendimentos de eleitores que compareceram ao Fórum Eleitoral da capital. O número ultrapassou a meta projetada pelo TRE de pouco mais de 4.000 atendimentos diários, para que todos os eleitores sejam atendidos até o prazo final em 14 de dezembro. Você não pode perder esse prazo, hein? Esse número foi calculado em função do eleitorado local, de pouco mais de 520 mil eleitores, e a capacidade de atendimento da Justiça Eleitoral na cidade. O percentual do eleitorado já revisado em Natal atingiu a marca dos 14%, que corresponde a 75 mil eleitores, pouco mais de 75 mil eleitores. O TRE programou o recadastramento de Natal em 4 etapas de atendimento, seguidas de acordo com os meses de nascimento do eleitorado. Até o final desta semana estão programados prioritariamente atendimentos aos eleitores nascidos entre os meses de janeiro e março. A partir do próximo dia 19 de agosto e até 14 de setembro, inicia-se o atendimento dos eleitores nascidos nos meses de abril, maio e junho. O recadastramento biométrico do município de Natal segue até 14 de dezembro. E os eleitores que não comparecerem à revisão terão os títulos cancelados. Mais informações no site www.tre-rn.jus.br ou pelo telefone 3654 5000. Menos de 40% das escolas públicas e privadas do Rio Grande do Norte dispõem de biblioteca. A pesquisa, segundo o Instituto de Desenvolvimento da Educação, IDE, foi feita a partir dos microdados do Censo Escolar de 2012. Os números são preocupantes. 38% das escolas públicas e privadas em todo o estado dispõem de bibliotecas. A pesquisa realizada pelo Observatório da Educação do Rio Grande do Norte, por iniciativa do Instituto de Desenvolvimento da Educação, foi feita a partir do Censo Escolar de 2012. Ainda temos bem menos do que a metade das escolas do estado todo com bibliotecas, então temos um desafio imenso pela frente. Segundo a diretora executiva do IDE, até 2020, todas as escolas públicas e privadas deverão possuir biblioteca. Hoje, uma legislação federal, a Lei 12.244, que dispõe sobre justamente a política de leitura para as escolas, que até o ano de 2020, todas as escolas públicas e privadas do país terão que ter uma biblioteca, não é? E nós entendemos que
disponibilizarmos os dados é um caminho importante para cada gestor poder visualizar qual é o tamanho do seu desafio para que todas as escolas possam ter uma biblioteca. Ainda segundo a pesquisa, mais de 2.400 escolas no Rio Grande do Norte não possuem bibliotecas, o que representa também a falta de políticas públicas aqui no estado. Para a diretora executiva do IDE, a estrutura da escola tem que ir além da sala de aula. Porque na hora que a escola, várias escolas se agrupam, tornam-se uma só, não é? A gestão, ela tem como oferecer uma escola mais bem equipada, não é? E além daquela estrutura só da sala de aula. Segundo a secretária estadual de Educação, mais de 70% das escolas possuem biblioteca. E ela diz também o que pode ser feito para aumentar esses números. Nós temos um projeto instalando mais 53 bibliotecas, projeto ainda do governo passado, que está se consolidando, concluindo agora. Então, a gente tem, no projeto da secretaria, um interesse enorme de organizando para que as escolas tenham internet, tenham computadores, para que junto com os livros físicos, a gente também possa oportunizar aos nossos alunos, aos nossos professores, essa chance que é inserir-se nesse mundo mágico da leitura. A Escola Municipal Santos Reis é uma exceção. O local dispõe de uma biblioteca com mais de 5.000 livros. Para Leonardo, aluno do 6º ano, o espaço ajuda no desenvolvimento dele. Aqui tem muitos livros que ajudam a pessoa a ler e educar também muito mais a pessoa, para a pessoa se desenvolver na escola. É triste ver uma escola sem biblioteca, local sagrado dos livros. Uma escola sem biblioteca, um local sem espaço dedicado à leitura. E sem leitura, o aprendizado fica comprometido. Sem leitura, a pessoa não se abre para o mundo do conhecimento. Sem leitura, a gente não conhece o passado, não entende o presente, não espera nada do futuro. Vive como aquele pagode conhecido, deixa a vida me levar. Os governos e as empresas, todos juntos, precisam construir mais bibliotecas modernas, atualizadas, informatizadas, atrativas, para que a leitura tome conta dos nossos jovens de todas as idades. Quando a gente não tem biblioteca nas escolas, a gente corre o risco de encontrar mais Cracolândia. O quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte está lotado por causa da estrutura provisória montada para emissão de boletins de ocorrência durante a greve da Polícia Civil. Por causa da alta demanda no quartel, estão sendo entregues fichas para atendimento no dia seguinte. A distribuição é realizada até às 13 horas da tarde. A greve dos agentes e escrivães da Polícia Civil teve início na última segunda-feira. Desde então, as delegacias distritais especializadas estão sem funcionar. E o cidadão do Rio Grande do Norte, é o que a gente constata, né? O cidadão do Rio Grande do Norte está cada vez mais jogado à própria sorte. Hoje, os delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte também cruzaram os braços. Os delegados da Polícia Civil do Estado decidiram em assembleia, nesta manhã, manter a paralisação programada para a próxima quinta-feira, dia 15. Então tem outra paralisação já marcada. Na sexta-feira, a categoria vai votar se aceita ou não entrar em greve total, por tempo indeterminado. O governo propôs uma nova reunião com a Comissão de Delegados na quarta-feira, dia 21 de agosto, para discutir os pontos de reivindicação. Na pauta estão a nomeação dos concursados, melhores condições de trabalho e o cumprimento das decisões judiciais que se refere à retirada de presos das delegacias do interior e à desobrigação dos delegados em fazer custódia, salvo o prazo necessário para o livramento do flagrante delito. Hoje, na segunda paralisação da categoria, estão funcionando apenas as delegacias de plantão da Zona Norte e da Zona Sul. Empresários se reuniram hoje na Associação Comercial do Rio Grande do Norte para discutir uma proposta de negociação com o governo do Estado. Os empresários estão propondo o escalonamento das dívidas que podem chegar a 100 milhões de reais. A repórter Gerlane Lima tem mais detalhes.
Este foi o segundo encontro realizado em menos de uma semana. De acordo com o superintendente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, Adelmo Freire, a reunião teve boa representatividade e, na ocasião, foi formada uma comissão para se reunir com o governo e apresentar a pauta de reivindicações. A governadora Rosalba Ciarline está viajando, mas até o final da tarde de hoje, esta reunião deve ser agendada e a expectativa é que seja realizada ainda esta semana. A ideia da associação é abrir um canal de negociações com o governo para que esses fornecedores tenham o material pago e os serviços prestados. Gerlane Lima, para o RN Acontece. No próximo bloco, eu vou entrevistar a secretária estadual de Educação, Betânia Ramalho. O governo está às voltas com mais uma greve dos professores. Eu volto em instantes. Os professores da rede estadual de ensino estão em greve mais uma vez. O governo mandou cortar o ponto dos grevistas. Minha convidada hoje, o RN Acontece, é a secretária de Educação, professora Betânia Ramalho. Boa tarde, professora. Boa tarde. Por que o governo resolveu endurecer logo antes de um diálogo mais aprofundado com a categoria? Essa greve, vocês podem observar a pauta da greve, os pontos colocados são descabidos, né? Para se decretar e tomar uma decisão tão radical como é uma greve. Uma greve que ensina na educação básica, paralisando, tentando paralisar, porque não está paralisando ainda, 300 mil alunos, né, 18 mil professores, dentro de uma condição em que o Brasil precisa, eu acho que ter uma nova leitura do compromisso do país e de todos nós, sindicatos, professores, governo, sociedade, em relação a proteger esse grande projeto da educação, principalmente a educação pública, que é a educação dos outros, né? Não é a educação dos nossos filhos. Então isso gerou uma indignação muito forte, porque a pauta não tem sustentação para decretar-se uma greve, no nosso ponto de vista. Os professores tiveram uma remuneração, foi a maior categoria até uma remuneração do governo histórico. Os professores, eles vão lembrar da governadora Rosalba como a governadora que, chegando no governo, no primeiro ano, deu 34% de reajuste aos professores, quando o piso nacional era 18%. No segundo ano, cumprimos a risca. No primeiro dia de aula, 22,22%. Foi por isso que não houve greve o ano passado. Esse ano aplicamos novamente a lei do piso, 7,97%. Esse acúmulo, ele chega, Diógenes, a 76,82%. Eu vou dar uns dados que são muito interessantes. E peço para que os professores comparem os contra-cheques 2010 e hoje. Aliás, janeiro deste ano. Esse 76,82% significa que um professor que antes, ganhando 930, nesse governo, passou a ganhar 1.644, um professor para dar 20 horas em sala de aula apenas com uma graduação. Se ele tiver mestrado ou doutorado, isso vai acrescer bastante. Se ele tiver se ele for bastante experimentado já dentro do magistério, então ele tem os quinquênios. Então veja que nós estamos falando de um salário com um esforço enorme do governo. Nós estamos pagando muito além do piso. Só 700 professores da rede estadual ganham apenas o piso, que são os professores que não têm nível superior, aqueles ainda remanescentes de uma antiga política. Então a greve não tem sustentação, e principalmente num momento como esse, em que a gente observa que é um oportunismo. A senhora tem dito que esta greve tem outros interesses. Antes que a senhora fale mais sobre o assunto, eu vou falar aqui para o nosso telespectador sobre a pauta de reivindicações dos professores, que é composta por 9 pontos, dentre eles o pagamento das horas de trabalho excedentes aos professores, pagamento das gratificações de diretores e vice-diretores, segunda categoria, cortadas no mês de julho, e a melhoria na infraestrutura das escolas. Isso seriam as principais reivindicações. Por que é que, na opinião da senhora, a greve atende outros interesses? Atende outros interesses porque todos esses pontos, a gratificação dos professores está sendo retomada hoje. Não é paga hoje, foi um erro técnico. Não é? Foi um erro. Um erro técnico, já divulgando, os sindicatos sabem muito bem disso. Por isso que é mais um oportunismo. Não é? Em relação à infraestrutura das escolas, vocês mesmos que acompanham o esforço da Secretaria de Educação em recuperar o caos que nós recebemos, com os 10 secretários em 8 anos, uma rede que caducou, não tinha projeto de manutenção
reestruturação dessa rede, recuperamos 23 milhões de reais junto ao Ministério da Educação de financiamento passado que não tinha sido implementado. Dinheiro que estava voltando. Dinheiro que possivelmente voltaria. Conseguimos algo inédito, um ano a mais, além do prazo. Não é? Tudo isso com o Ministério, articulado com o doutor Henrique Paim, FNDF. Então, veja, temos investimentos, temos tido condições de ter investimentos e condições de execução, né? Há um acúmulo de projetos que não foram executados, que foram mal gestados no governo passado e no próprio governo federal, que é o projeto Brasil Profissionalizado. Nós equacionamos, depois de 1 ano e meio de luta junto ao FNDE, esse problema. Então, estamos avançando com os centros de educação profissional, implementamos o Pronatec, a compra dos ônibus que vocês viram, temos recuperado mais de 200 escolas em menos de 30 meses de governo. Então, veja, esse item não se sustenta. O da infraestrutura. O da infraestrutura. A questão do pagamento de horas suplementares se dá o seguinte: nós estamos completando o piso nacional. A lei do piso nacional traz 2 grandes benefícios. Um para o professor é salarial, o outro é fazer com que o professor, permanecendo 20 horas em sala de aula, no contrato de 30, 10 horas ele se dedique para quê? Se dedique para responder pelo ensino-aprendizagem dos alunos. Planejando aulas, qualificando-se, atendendo aos pais. Então, tenha um vínculo maior, com 10 horas pagas só para isso. Normalmente isso não acontece, mas eu já estou adiantando que nós estamos reordenando a rede. Vamos pagar o que excedente for, né, de necessário, e não o que o sindicato está querendo. Por quê? Porque nós temos o SIG-EDUC. O SIG-EDUC, esse sistema, ele mostra, Diógenes, exatamente onde está cada professor, onde cada professor está funcionando com sua sala de aula, o número de alunos, as horas que são dadas por esse professor. Observamos no primeiro relatório tirado que 40% dos professores estavam ministrando horas-aula muito abaixo do mínimo exigido. Isso vai ser cobrado? Tudo isso deveríamos cobrar. Deveríamos cobrar. Então, pela desorganização do próprio Estado, ele não tem nem condições de reivindicar prejuízos passados. Com o sistema agora, nós queremos deixar um legado para a Secretaria. É um projeto, esse SIGA, que é o mesmo sistema da Universidade customizado, isso vai dar uma qualidade de gestão muito diferenciada. Já foi implementado em todo o Estado, toda a rede estadual? Esse ano nós implementaremos em todo o Estado com a matrícula online, com os diários de classe. Então, é mais um item, né? A Secretaria não deve praticamente nada aos professores, porque pagamos quinquênios atrasados desde 2006. Pagamos promoções verticais também represadas desde 2006. Conseguimos tirar um número enorme de processos de aposentadorias que acumulavam mais de 5, 10 anos. Né? Fizemos mutirões na Secretaria com apoio da Procuradoria-Geral do Estado, que disponibilizou procuradores. Então, um esforço grande. Todas essas aposentadorias, que são mais de 3 mil, significou algo muito interessante. O concurso, que fizemos para 3.500 professores, já chamamos 3.700. Mas todos que foram efetivados foi substituindo o professor aposentado. Então, assim, estamos com um zelo enorme para que a aplicação do recurso financeiro, com muita responsabilidade, para que a gente possa ter uma gestão de uma secretaria que é praticamente um município, uma cidade. Porque eu nem falei do transporte escolar, não falei da merenda, que ninguém mais reclama de merenda, não é? Temos comprado mais de 266 ônibus, então, estamos agora com nova leva de ônibus para pactuar com os municípios, para exatamente qualificar. A governadora, ela tem dito para mim assim: olha, Betânia, eu negociei com você que a Secretaria de Educação é técnica. Então, eu digo que a governadora, ela tem sido assim a pessoa mais importante para dar uma sustentabilidade e até um ânimo. A mim é muito difícil fazer a gestão quando você pega algo tão caótico. Mas por onde você olhe, essa motivação da greve está condicionada à retirada dos 46 professores que há anos... E é isso que eu ia perguntar, a história dessa convocação dos professores da sala de aula? Não, é mais do que uma convocação, é uma determinação. Judicial. 46 professores há anos, durante vários mandatos. Olha, tem deles que até falaram para a gente: tu sabe mais nem dar aula.
Desaprenderam. Não é curioso um professor chegar numa reunião e dizer, olha, como é que eu vou voltar para a sala de aula que faz tantos anos? Veja que quem está na sala de aula não pode admitir que colegas se perpetuem no sindicato, sendo pagos com dinheiro da educação, não é? No momento em que tantos professores ainda faltam. Não é? Todos esses 40 estavam no sindicato? Todos estão, são 36, mas tem 10 que têm um contrato duplo. Né? Tem 2 contratos, então, claro, a gente paga duplamente. Então, são 46. 30 não quiseram retornar, tiveram o ponto cortado, não receberam o salário. Houve um confronto no próprio sindicato, o sindicato teve que bancar o salário deles. Eu estou mostrando isso para falar para a sociedade que eu sou uma professora técnica com a responsabilidade enorme nas mãos de cumprir tanto a lei que me cobra, quanto também cumprir as reivindicações do sindicato, que já resolvemos muita coisa. Há pendências ainda, não se resolve todo um acúmulo de prejuízos em pouco tempo. Se o sindicato tivesse uma outra leitura sobre uma responsabilidade social, política, profissional diferenciada, eles tinham evoluído, até porque uma consignação de 4,5 milhões de reais ano, 350 mil reais por mês, minha gente, para um sindicato. E eu estou falando só do que diz respeito à Secretaria de Educação, não estou nem falando dos municípios, dos 166 municípios, não é, do estado. Então, é um sindicato poderoso, importante, tem uma história muito bonita, eu sou professora, acompanho isso. Eu acho que o sindicato é uma força decisiva para que haja o crescimento profissional das profissões, das categorias, mas as coisas têm limite. O sindicato que a senhora está elogiando aqui nessa entrevista, está dizendo que a senhora está sendo autoritária, primeiro, ao decidir cortar o ponto, e também por pedir a ilegalidade da greve. Ilegalidade da greve, exatamente pelos pontos iniciais que eu comecei a falar. Eu vou dizer a vocês que eu me orgulho muito hoje de estar à frente de um projeto da educação do Estado com a governadora, com o apoio que eu tenho da UFRN, estou cedida da UFRN, né? E a senhora é professora? Sou professora titular da UFRN, tenho um apoio grande, quer dizer, eu me aconselho com o reitor Ivonildo, a reitora Ângela, todas as negociações para a compra do SIGEDUC, não é? Para uma rede que nós vamos instalar por meio do Metrópole Digital, que é a rede Giga Metrópole, para interligar todas as escolas do estado e do município, 360 quilômetros de fibra ótica, bancada pelo governo federal. Essas negociações não são simples, precisa ter credibilidade. Então, na hora que eu vou com um reitor, que é diretor do instituto, né, um ex-reitor que é diretor do instituto, que tem um prestígio enorme, que a reitora Ângela acompanha, eles estão completamente voltados para ajudar a educação básica do nosso estado. Então, eu estou dizendo isso, o orgulho de estar em nome da UFRN, fazendo o trabalho para fazer com que a população do Rio Grande do Norte, usuária do sistema escolar estadual, tenha uma contribuição dessa instituição. Nós não podemos dar as costas. Agora, a gente sabe que ninguém, eu digo assim, metaforicamente, ninguém faz omelete sem quebrar ovos, não é verdade? Então, eu sou determinada, eu tenho apoio de todos os órgãos de controle. Aliás, vocês noticiaram, eu vou retomar com o Dr. Miguel Josino mais uma rodada de reuniões com todos os órgãos de controle, pedir para que eles viessem para a secretaria, fizessem auditorias antecipadas, para que a gente possa ter uma nova maneira de nos relacionarmos e ganhar credibilidade. É uma secretaria que tem um orçamento elevadíssimo, gigantesco, com verbas federais, e eu não posso, eu sou uma técnica, uma professora, eu não posso dar conta de toda a gestão, de todo o conhecimento. Então, eu tenho me acompanhado e procurado com a doutora Carla Mico, que é uma promotora, que eu digo assim, olha, doutora Carla, a sociedade não é, de reconhecer o esforço do Ministério Público há anos à frente também de uma nova maneira da educação pública acontecer nesse Estado. Tudo isso não é compatível com o momento atual. Não é possível que apenas o sindicato não reconheça que problemas salariais resolvidos, condições de trabalho com compras de tablets, entregamos quase 6 mil tablets aos professores do ensino médio, o SIGEDUC, que você condições hoje, com seu tablet, você faz todo o trabalho do acompanhamento do aluno. Vamos avançar, e eu espero ter tempo para avançar, para fazer com que o ganho que nós tivemos na gestão da UFRN com o SIGAR,
nós possamos ter entregue isso nas mãos dos professores. A senhora chegou a conversar com os professores antes da deflagração desta greve? De que professores? Do sindicato? Os professores. Olha, os professores, não é assim, se você olha para o corporativismo do sindicato, tivemos 2 reuniões muito próximas, não é? Uma, inclusive, que o Dr. Miguel Josino chegou com uma notícia muito curiosa, Diógenes. A notícia curiosa que me surpreendeu bastante, e é bom que a sociedade também saiba, é que até hoje o sindicato, lamentavelmente e surpreendentemente, não conseguiu o seu registro sindical no Ministério do Trabalho. Você acredita isso? O sindicato é ilegal? Está escrito, isso aí está escrito, eu vou passar esse documento para você ver que o sindicato também precisa evoluir como sindicato. Como é que o sindicato, que tem uma ação, que tem uma legitimidade indiscutível, não resolve um problema de formal? E cobrando do Estado, se não cobrando é formal, a todos. Ele não é. Então, eu vou passar para vocês, nós temos uma cópia do documento, para você ver como as coisas são complexas. Não é? Você administrar um Estado, você fazer uma gestão com tanta, eu diria assim, tanta boa intenção, não queremos confronto, mas eu sou obrigada, por não ser política, estar à frente da secretaria, a proteger os estudantes, a proteger os alunos, eu quero que a família reaja, eu tenho notícia de pais que conseguiram fazer com que os professores retomassem a sala de aula, professores que estavam parados. Neste momento, também estou passando para vocês vários e-mails que estão chegando, reforçando esse nosso grande movimento, hoje o dia inteiro na imprensa, para fazer com que a população do Rio Grande do Norte toda entenda que a educação não está na vala comum dos projetos que têm problema aqui no Estado. Na opinião da senhora, houve avanços? Muitos avanços, e nós temos como comprovar todos esses avanços. Já foi pedida a ilegalidade da greve? A ilegalidade da greve, graças a Deus, isso está sendo tratada com nossos assessores jurídicos e o doutor Miguel Josino, que é um grande parceiro. A senhora, como secretária, já pediu, mas já solicitei. Esse pedido já não foi encaminhado ainda, não? Está sendo encaminhado agora, não é, para ele. Já foi encaminhado? Já estão me informando ali que já foi encaminhado. Já foi encaminhado. Há alguma conversa marcada com os professores em greve? Olha, a conversa, não é, com os professores em greve é um negócio tão descabido, não é, que na hora que a ilegalidade, que eu espero que a ilegalidade se instale, não é, e que os professores não caiam nessa de ter que fazer uma greve sem salário. Porque o corte de salário pelo SIGEDUC é a coisa mais fácil, e principalmente porque esse sistema tanto é favorável para os professores, quanto é muito favorável para os diretores e para a gestora maior que sou eu. Professora Betânia Ramalho, secretária estadual da Educação, muito obrigado por sua presença aqui no RN Acontece, e a gente espera que este confronto, né, o confronto que está deflagrado, seja resolvido o quanto antes para não prejudicar os alunos. É o confronto na defesa do aluno. E é muito bonito nós termos essa disposição para confrontar o sindicato nessas circunstâncias. Obrigado, secretária. Eu que agradeço. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com, www.nominuto.com. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band.